Theft. Às 2h15 da manhã, minha bolsa estourou no chão do nosso quarto. Sacudi Bruno para acordá-lo e disse que nosso filho estava chegando. Ele puxou o cobertor por cima do ombro e disse: "Tenho uma apresentação às 9h. Chama uma ambulância." Por alguns segundos, sinceramente achei que tinha ouvido errado. O quarto estava escuro, só a luz azul do celular dele carregando na mesinha de cabeceira. O ar-condicionado zumbia baixinho. Lá fora, um irrigador automático estalava no gramado do vizinho. E ali estava eu, de pé ao lado da cama, com o camisolão molhado, uma mão apoiada nas costas, olhando para o homem com quem eu era casada havia 16 anos. "Bruno", falei de novo, minha bolsa estourou. Ele abriu um olho. "Clara", eu ouvi. Outra contração apertou minha barriga. Agarrei a cômoda até passar. "Você precisa me levar ao hospital." Ele esfregou as 2 mãos no rosto como se eu tivesse acordado por causa de uma torneira pingando. "Estou trabalhando nessa apresentação há 3 semanas. É a conta São Vicente. Se eu chegar lá meio dormindo, posso perder a região inteira." Lembro de olhar para ele e pensar como era estranho. Ele conseguia dizer tudo aquilo enquanto eu estava em pé numa poça d'água. "Estou com medo", eu disse. Aquilo deveria ter importado. Em vez disso, ele suspirou. "Você teve meses para se preparar para isso. Liga para o SAMU se precisar." Depois ele virou de lado. Ele realmente virou de lado. Eu queria poder dizer que gritei com ele. Não gritei. Fiquei ali ouvindo a respiração dele se acalmar de novo enquanto outra contração começava. "Meu nome é Clara Moraes. Na época eu tinha 57 anos e trabalhava como bibliotecária na Escola Municipal Bosque Verde, em Curitiba. Eu tinha passado a maior parte da minha vida adulta mantendo as coisas em ordem. Livros na seção certa. Autorizações em pastas etiquetadas. Listas de leitura de férias impressas antes do fim do semestre. Eu acreditava que a maioria dos problemas podia ser resolvida se você prestasse atenção cedo o suficiente. Essa crença tinha me mantido esperançosa por 9 anos tentando ter um filho. Houve especialistas, injeções, calendários, exames de sangue e 2 abortos espontâneos sobre os quais eu ainda não conseguia falar sem sentir um aperto no peito. Quando finalmente engravidei de Theo, na nossa última tentativa de fertilização in vitro, tive medo de comprar roupinhas de bebê até chegar ao 3º trimestre. Meu médico chamou de gravidez de alto risco por causa da minha idade, da minha pressão e do meu histórico. Eu chamava de 9 meses segurando a respiração. Bruno sabia de tudo isso. Na tarde anterior ao parto, ele tinha ficado ao meu lado no quarto do bebê, com a mão espalmada sobre minha barriga. Pediu para eu sorrir enquanto tirava uma foto para o Facebook. 10 minutos depois, ele postou com a legenda: "Mal posso esperar para conhecer nosso homenzinho." Os comentários vieram rápido. "Vocês vão ser pais incríveis." "Bruno vai ser um pai maravilhoso." "Que família linda." Depois ele guardou o celular, olhou para a cadeira de amamentação que eu tinha encomendado e disse: "A gente precisava mesmo da mais cara, estava em promoção." Mesmo assim, custou quase R$520. Minhas costas têm doído. Ele balançou a cabeça. "Sabe, nem tudo precisa ser topo de linha só porque a gente esperou tanto tempo." Esse era Bruno, caloroso nas fotos, irritado na vida real. Eu tinha notado a mudança durante a gravidez, mas ficava arranjando explicações. Ele estava arranjando explicações. Ele estava sob pressão no trabalho. Estava nervoso por virar pai aos 60. Nunca tinha lidado bem com hospitais. Eu era muito boa em encontrar explicações razoáveis para comportamentos que não tinham nada de razoável. Às 2h19 daquela madrugada, liguei para o SAMU do corredor. A atendente perguntou se meu marido estava em casa. Olhei em direção ao quarto. "Está. Ele consegue te levar?" "Não", eu disse. "Ele tem trabalho de manhã." Houve uma pausa. Não muito longa. Só o suficiente para eu ouvir como aquilo soava para outra pessoa. A atendente me disse para sentar e destrancar a porta da frente. Troquei de roupa, coloquei uma calça de moletom cinza e um moletom velho da escola de Curitiba. Levantar a mala da maternidade pareceu mais difícil do que deveria. No meio da escada, tive que parar e respirar durante outra contração. Quando abri a porta da frente, Rosa Delgado já estava atravessando a rua.
Rosa tinha 88 anos, era viúva e morava na casinha de tijolos bem em frente à nossa. Tinha artrite nos 2 joelhos e normalmente se movia devagar, principalmente antes do amanhecer. Naquela manhã, ela se moveu rápido. Clara, ela chamou. O que aconteceu? O bebê está vindo. Ela olhou para trás de mim. Cadê o Bruno? Não consegui responder na hora. A expressão dela mudou. Ele está lá em cima. Rosa fitou a janela do nosso quarto. As cortinas estavam abertas alguns centímetros. Então ela se aproximou e pegou a mala da minha mão. Certo, disse ela, apoia em mim. Rosa, seus joelhos. Meus joelhos reclamam há 20 anos. Podem reclamar no hospital. A ambulância chegou 2 minutos depois. Enquanto os paramédicos me ajudavam para a maca, Rosa subiu ao meu lado sem pedir permissão. Tinha esquecido a bolsa e estava de chinelo de quarto, mas segurou minha mão o caminho inteiro até o Hospital Santa Cruz. O batimento cardíaco de Theo caiu cerca de 3 horas depois do início do trabalho de parto. Num minuto, uma enfermeira estava ajustando meu monitor. No outro, o quarto se encheu de gente. Alguém disse, precisamos movê-la. Alguém mais me pediu para assinar um formulário. Lembro das luzes fortes da sala de cirurgia, do manguito de pressão apertando meu braço e do rosto de Rosa desaparecendo atrás das portas se fechando. Bruno ainda não tinha atendido minhas ligações. Theo nasceu de cesárea de emergência às 6h41. Pesou quase 2,95 kg. Quando levantaram para eu ver, ele estava com o rosto vermelho e furioso, cheio de cabelo escuro. O choro dele foi fraco a princípio, depois forte. Esse é o seu menino, disse uma das enfermeiras. Comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. A cirurgia demorou mais do que o esperado porque perdi mais sangue do que gostariam. Quando me levaram para a recuperação, eu estava tremendo sob 2 cobertores térmicos. Rosa esperava numa cadeira de plástico com meu celular no colo. Alguma notícia do Bruno? Perguntei. Ela olhou para baixo. Não, querida. Às 12h47 daquela tarde, ele finalmente mandou uma mensagem. Deu tudo certo? Foi isso. Nenhuma ligação. Nenhum pedido para falar com o médico. Nenhuma pergunta sobre o peso do Theo, minha cirurgia, ou em que quarto eu estava. Só 5 palavras. Uma enfermeira da maternidade chamada Denise notou que eu ficava olhando para a tela. Ela devia ter uns 78 anos, com fios prateados misturados ao cabelo castanho e óculos de leitura pendurados num cordão no pescoço. Ela ajustou o cobertor de Theo e disse: trabalho no turno da noite há 42 anos. As pessoas sempre encontram um motivo para não aparecer. Olhei para ela. Ela apontou com a cabeça para Rosa, que tinha adormecido com uma mão apoiada no joelho inchado. Mas a pessoa que está nessa cama nunca esquece quem apareceu. Olhei para Theo. A mãozinha dele estava enrolada na ponta do meu dedo. Por anos eu tinha tido medo de perder minha chance de ser mãe. Naquela manhã, percebi que estive tão focada em manter meu casamento de pé que nem tinha notado que Bruno já tinha saído dele. Uma semana depois, voltei para casa com Theo. Bruno tinha passado a maior parte daqueles 7 dias dizendo que estava ocupado demais para visitar. Naquela tarde, ele bateu na porta trancada do quarto. Minha mãe não para de pedir fotos, disse ele. Quero ver meu filho. Abri a porta alguns centímetros e olhei bem nos olhos dele. Que filho? Perguntei. Bruno me encarou pela fresta como se eu tivesse falado em outra língua. Como assim? Que filho? Mantive uma mão na porta. Você quer dizer o Theo? A mandíbula dele travou. Sim, Clara. Theo, meu filho. O bebê que você me deixou entregar sozinha enquanto dormia? Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Eu conseguia ouvir o zumbido suave do berço atrás de mim. Rosa estava sentada na cadeira de balanço perto da janela, dobrando uma fralda de pano no colo. Ela não olhou para cima, mas eu sabia que estava ouvindo. Bruno baixou a voz. Você está sendo ridícula. Eu fiz cirurgia. Eu sei disso. Você não veio me visitar. Eu tinha trabalho. Você não ligou. Eu mandei mensagem. 5 palavras. Ele falou como se aquilo resolvesse tudo. Depois olhou por cima do meu ombro. Posso entrar ou não? Quase ri. Não porque tinha graça, mas porque ele tinha chegado de terno azul marinho, sapatos engraxados, com a cara de quem estava passando para inspecionar uma entrega.
Não havia pulseira de hospital no pulso dele, nenhum cansaço embaixo dos olhos, nenhum sinal de que a semana anterior o tivesse mudado em nada. Por que você veio agora? Perguntei. Ele mudou o peso do corpo. Minha mãe não para de pedir fotos. As pessoas no trabalho também têm perguntado. Lá estava. Não, senti falta dele. Não como você está se sentindo. Fotos. Rosa parou de dobrar a fralda. Bruno reparou nela e franziu a testa. Por que ela está aqui? Ela veio comigo ao hospital. Quero dizer, agora. Ela está ajudando. Eu sou capaz de ajudar. Rosa levantou os olhos, então. Você teve 7 dias para provar isso. O rosto de Bruno ficou vermelho. Isso é um assunto de família. Rosa sorriu sem calor nenhum. Virou meu assunto quando sua esposa saiu dessa casa de ambulância enquanto você ficou lá em cima. Eu esperava que Bruno rebatesse Rosa. Em vez disso, ele pareceu constrangido. Aquilo também me disse alguma coisa. Ele ainda se importava com a imagem que passava para os outros. Abri a porta mais um pouco, mas não me afastei na hora. Você pode entrar por 10 minutos, eu disse. Lava as mãos primeiro. Ele me olhou torto. Eu sei segurar um bebê. Eu não disse que não sabia. Ele lavou as mãos no banheiro do corredor, depois entrou no quarto e ficou ao lado do berço. Theo dormia num macacão verde claro com ursinhos estampados no peito. A boca dele abria e fechava em pequenos movimentos de sucção. Bruno olhou para ele por um instante. Ele é pequeno. Ele nasceu com 3 semanas de antecedência. Achei que fosse a termo. Você saberia mais se tivesse ido ao hospital. Ele ignorou aquilo. Quando levantei Theo e o coloquei nos braços de Bruno, ele o segurou longe demais do peito, como se fosse um pacote frágil que temia derrubar. Apoie a cabeça dele, eu disse. Estou apoiando. Você está apoiando o pescoço. Bruno ajustou a mão, já irritado. Theo fez um barulhinho e enrugou o rosto. Bruno pareceu alarmado. Ele sempre faz isso? Ele tem 7 dias de vida, Bruno. Rosa virou o rosto para a janela, mas vi seus ombros se mexerem. Bruno tirou o celular. Bateu várias fotos. Na maioria delas, ele inclinou a tela para o próprio rosto ocupar metade do quadro. Você pode tirar uma foto de nós dois? Perguntou a mim. Não. Olhou para Rosa. Ela balançou a cabeça. Eu não trabalho para o Facebook. Bruno tirou uma selfie mesmo. No momento em que Theo começou a se agitar, ele o estendeu de volta para mim. Acho que ele está com fome. Ele comeu há 20 minutos. Bom, alguma coisa está errada. Peguei Theo de volta. Nada estava errado. Ele se acalmou assim que o coloquei contra o peito. Bruno olhou o relógio. Tenho jantar com a equipe regional hoje. Claro que tem. Ele parou na porta. Você precisa parar de me punir por uma decisão ruim. Olhei para Theo. Uma decisão ruim durou 7 dias. Naquela noite, enquanto eu esquentava uma mamadeira na cozinha, meu celular vibrou. Bruno tinha postado a selfie. Meu mundo inteiro finalmente chegou. Passou de 200 curtidas em 1 hora. A mãe dele comentou: orgulhosa do meu filho maravilhoso. Uma colega de trabalho escreveu: Pai nato. Virei o celular para baixo. Meu mundo de verdade era bem menos polido. Meu ponto de cirurgia ardia toda vez que eu me levantava. Meus tornozelos ainda estavam inchados. Eu dormia em intervalos tão curtos que parei de contar. Às vezes, Theo chorava justo quando eu tinha acabado de me sentar com cuidado no sofá, e eu precisava me levantar com as 2 mãos tentando não puxar os pontos. Uma noite, por volta das 3 horas, sentei no chão do banheiro e chorei porque não conseguia lembrar se tinha tomado meu remédio para a dor. Não foi um choro dramático, só lágrimas silenciosas caindo no moletom enquanto o aquecedor de mamadeira desligava sozinho na cozinha. Rosa ajudava sempre que podia. As mãos dela doíam de manhã e os joelhos dificultavam subir nossos degraus da frente, mas ela vinha assim mesmo. Trazia canja de galinha, lavava mamadeiras e ficava sentada perto do berço de Theo enquanto eu tomava banho. Ela não conseguia segurá-lo por muito tempo, então descansava uma mão perto dos pés dele e conversava baixinho. Minha mãe, Eunice, ligava 2 vezes por dia de Londrina. Tinha 95 anos e estava se recuperando de uma cirurgia no quadril. Eu posso ir aí, ela vivia dizendo. Mãe, você mal consegue ir do quarto até a cozinha. Eu tenho um andador. Isso não é argumento a seu favor. Ela suspirou. Odeio que você esteja passando por isso sem mim.
Eu não estou sem você, mas às vezes, depois de desligarmos, eu olhava para Theo e fazia as contas. Eu teria quase 72 anos quando ele se formasse no ensino médio. Esse pensamento me assustava mais do que eu queria admitir. E se minhas costas piorassem? E se minha pressão piorasse? E se eu estivesse tentando acompanhar um adolescente enquanto todo mundo achasse que eu era a avó dele? Bruno nunca fazia essas perguntas. Chegava tarde, saía cedo. E agia como se qualquer pedido envolvendo Theo fosse uma interrupção. Uma noite tentei pedir fórmula infantil e minha receita pela farmácia. O cartão foi recusado. Tentei de novo. Mesmo resultado. Quando liguei para Bruno, ele disse que provavelmente era erro do banco. Usa outro cartão. Esse era nosso cartão da casa. Eu vejo isso amanhã. Eu não esperei. Entrei nas nossas contas depois que Theo dormiu. O cartão de crédito estava quase no limite. Havia gastos em restaurantes em São Paulo, Belo Horizonte e no centro de Curitiba. 2 estadias de hotel, uma compra em joalheria 3 dias antes de Theo nascer. No começo achei que alguém tinha roubado o número do cartão. Depois notei as datas. Bruno tinha me dito que estava em Florianópolis num daqueles fins de semana. O gasto do hotel era em São Paulo. Abri uma planilha. Aquilo eu sabia fazer. Organizar, comparar, procurar o que não batia. Data, local, valor, explicação de Bruno. Até a meia-noite, eu tinha 3 meses de transações alinhadas. Às 0h18, o velho iPad da família acendeu no balcão. Uma mensagem apareceu de alguém chamada Karina Salles. Quando o bebê nascer, a Clara vai estar exausta demais para anotar qualquer coisa. Minhas mãos ficaram geladas. O iPad ainda estava conectado a uma conta que Bruno devia ter esquecido. Abri a conversa. Havia confirmações de hotel, fotos de joias, reclamações sobre mim. Depois encontrei a mensagem que mudou tudo. Ela não vai embora agora. Ela lutou demais para engravidar. Li 2 vezes. Bruno não só tinha me traído, ele tinha contado com a maternidade para me prender. Esperei Theo dormir. Me tranquei no lavanderia e liguei para Marta Souza. Quando ela perguntou o que eu queria, minha voz tremeu. Não quero guerra, eu disse. Quero garantir que meu filho nunca aprenda que amor significa aceitar o que quer que alguém faça com você. O escritório de Marta Souza ficava num prédio de tijolos tranquilo ao norte do centro de Curitiba, em frente a uma cafeteria que sempre tinha cheiro de rocambole de canela. Cheguei 20 minutos adiantada porque Theo tinha adormecido no carro e eu sabia que era melhor não interromper uma das raras sonecas que ele me dava. Fiquei sentada, observando pessoas passarem com maletas e canecas de viagem enquanto meu filho dormia no banco de trás. 1 mês antes, eu tinha imaginado essa fase da minha vida de um jeito bem diferente. Achei que estaria preocupada com creche, primeiros sorrisos e qual avó iria mimar mais o Theo. Em vez disso, eu carregava uma bolsa de bebê numa mão e uma pasta de 8 centímetros cheia de extratos bancários na outra. Marta me recebeu pessoalmente. Tinha 77 anos, cabelo prateado cortado logo abaixo do queixo, e a voz calma de quem já tinha visto todas as versões possíveis de um casamento terminando. Você deve ser a Clara. Sou. E esse rapazinho deve ser o Theo. Ela sorriu para ele antes de nos levar até a sala. A sala não era intimidadora. Nenhuma estante imponente de livros de direito, nenhum móvel de mogno dramático. Só fotos de família, pastas organizadas e uma pequena cadeira de balanço num canto. Já representei muitas mães recentes, disse ela enquanto eu acomodava Theo na cadeira. Fique à vontade para parar quando precisar cuidar dele. Aquela frase simples quase me fez chorar. Ela não tratava Theo como um incômodo. Bruno vinha fazendo isso havia meses. Marta esperou eu terminar de explicar tudo. O parto, o hospital, a traição, os escondidos, as mensagens, a planilha. Ela folheou minha pasta devagar. Você organizou isso muito bem. Sou bibliotecária. Dá para perceber. Ela sorriu por um instante. Depois ficou séria. Clara, preciso separar 2 coisas. Assenti. Uma é o que Bruno fez como marido. A outra é o que o tribunal considera. Me inclinei para frente. São diferentes? Às vezes, muito. Ela explicou que, no nosso estado, o divórcio não exigia culpa comprovada. Bruno não perderia a guarda só por ter traído.
O juiz não iria puni-lo por dormir com outra mulher. Não era assim que a vara de família funcionava. O que importava era a prova, o quanto cada pai estava realmente envolvido, como o dinheiro do casal tinha sido gasto, se algum dos pais colocava a criança em risco, se alguém tentava esconder bens. Não é satisfatório, admitiu Marta, mas é previsível. Essa palavra ficou comigo. Previsível. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava mais andando na neblina. Marta deixou outra coisa muito clara. Você não pode usar o Theo como vingança. Eu não quero. Eu acredito em você. Ela juntou as mãos. Mas os juízes veem pais assustados tomando decisões emocionais todos os dias. Se o Bruno pedir para visitar, razoável. Se ele quiser fotos, razoável. Se ele quiser pernoites com um recém-nascido, ela balançou a cabeça. Ainda não. Tudo precisa ter uma razão relacionada ao Theo, não ao Bruno. Agradeci aquilo. Ela não estava me ensinando a vencer. Estava me ensinando a manter credibilidade. Nas 2 semanas seguintes, entramos com o pedido de divórcio. Marta pediu a guarda física primária temporária porque Theo ainda era recém-nascido e estava sendo amamentado. Propôs visitas curtas e frequentes em vez de pernoites longos. Também apresentou um pedido para impedir que qualquer um de nós movimentasse grandes quantias até que os registros financeiros fossem revisados. Nada dramático, nada teatral, só passos cuidadosos. Enquanto isso, a vida em casa ficou mais difícil do que eu esperava. As pessoas imaginam que vingança é emocionante. Não é. Na maioria das manhãs, eu não lembrava se tinha escovado os dentes. Vivia em ciclos de 2 horas. Alimentar Theo, arrotar Theo, trocar Theo, bombear leite, lavar mamadeiras, tentar dormir, repetir. Algumas tardes eu sentava no chão da sala porque ficar de pé doía demais depois da cesárea. Olhava para o quarto que tínhamos pintado juntos e me perguntava se eu tinha falhado de alguma forma. Talvez devesse ter percebido antes. Talvez devesse ter feito perguntas mais difíceis. E então Theo bocejava ou enrolava os dedinhos nos meus. E eu lembrava que aquilo não era mais sobre salvar um casamento. Era sobre construir uma vida mais saudável para ele. Bruno recebeu os papéis do divórcio numa quinta-feira à tarde. Ligou em 15 minutos. Você realmente contratou uma advogada? Sim. Isso é inacreditável. Concordo. Você nunca me deu uma chance. Quase ri. Te dei 9 anos. Não, falo de recentemente. Ele apareceu naquela noite carregando sacolas de mercado. Frutas frescas, sopa, fraldas, fórmula. Se alguém entrasse naquele momento, acharia que ele era marido do ano. Pensei que a gente podia jantar, disse ele. Olhei para as sacolas. Você nunca fez compra de mercado antes. Eu posso mudar. De repente assim. Ele ignorou. Em vez disso, pegou Theo no colo. Beijou o topo da cabeça dele. Depois olhou para mim. A gente não precisa apressar esse divórcio. Fiquei quieta. Meu bônus anual sai em 3 meses. Vai ajudar todo mundo. Lá estava. Não nosso casamento. Não o Theo. Dinheiro. A gente pode se separar depois da temporada de bônus. Fiz só uma pergunta. A Karina está incluída nesse plano? O rosto dele mudou tão rápido que quase me deu pena. Quase. Não sei do que você está falando. Fui até a cozinha e voltei com capturas de tela impressas. Ele reconheceu na hora. Como você conseguiu isso? Você esqueceu o iPad. Ele pegou os papéis. Isso é privado. Meu parto também era. Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Clara, eu te amo. Eu errei. Não significou nada. Olhei para ele por vários segundos. Depois perguntei baixinho qual parte não significou nada. Os hotéis, as joias, ou dizer para outra mulher que eu estaria cansada demais para anotar? Ele passou as mãos na testa. Você estava diferente. Eu estava grávida. Você estava emocional. Eu estava carregando seu filho. Você parou de se importar com a gente. Senti algo dentro de mim ficar estranhamente calmo. Não, eu disse. Eu parei de ser conveniente. Ele me encarou. Depois tentou outro caminho. A gente devia continuar casado até o bônus chegar. Pensa no Theo. Estou pensando. Se perdermos esse dinheiro, já perdemos. Ele franziu a testa. O quê? Você gastou. Ele não teve resposta. Depois que ele saiu, acrescentei outra página à minha pasta. Data, hora, resumo da conversa, frases exatas. Marta tinha me dito para documentar fatos, não sentimentos.
3 dias depois, encontrei algo que não tinha notado antes. Vários gastos de hotel batiam com depósitos de reembolso da empresa de Bruno. Olhei mais de perto. Um jantar de luxo tinha sido categorizado como refeição de cortesia médica. Uma pulseira comprada para Karina tinha sido registrada como presente para a cliente. Uma estadia em resort de fim de semana aparecia ao lado de algo chamado Conferência Regional de Desenvolvimento. Eu não era contadora, mas sabia reconhecer números que não batiam. Levei tudo para Marta. Ela estudou os documentos por quase 10 minutos. Por fim, levantou os olhos. Você não vai mandar isso para a empresa dele. Não era minha intenção. Ótimo. O que acontece agora? Pedimos divulgação financeira completa. E, se esses registros forem genuínos, a empresa pode acabar descobrindo as inconsistências sozinha. Uma semana depois, Bruno entrou em pânico. Sem aviso, transferiu vários milhares de reais da nossa poupança. Cancelou um dos nossos cartões de crédito conjuntos. A conta corrente que usávamos para o mercado, de repente, tinha menos de 260. Sentei à mesa da cozinha naquela noite, tentando descobrir como pagar minha advogada e o depósito da creche ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde que Theo nasceu, senti medo de outra coisa além de Bruno. Dinheiro. Dinheiro de verdade. Vendi a pulseira de pérolas da minha avó. A que ela usava todo domingo de Páscoa. Chorei no estacionamento depois. Não pela pulseira, mas porque entendi que sobreviver a esse divórcio ia me custar coisas que eu amava também. 2 dias depois, meu telefone tocou. Marta. Abrir uma investigação interna. Quem abriu? A empresa do Bruno. Parei de balançar Theo. O que aconteceu? Parece que os documentos financeiros apresentados na fase de instrução levantaram algumas questões. Ela fez uma pausa. Depois disse baixinho. Clara, você não foi a única pessoa que o Bruno achou que estava cansada demais para conferir os recibos. Quando chegou a audiência de guarda temporária, Theo tinha quase 5 meses. Já tinha descoberto as próprias mãos, ria toda vez que Rosa cantava músicas antigas para ele e de alguma forma conseguia babar em 3 babadores antes do almoço. A vida tinha se ajustado a um ritmo que não era fácil, mas era nosso. Eu estava de volta à biblioteca 3 dias por semana. Rosa cuidava de Theo às terças e quintas. Minha mãe Eunice vinha me visitar a cada 2 semanas de Londrina, sempre que o quadril permitia a viagem. Algumas manhãs eu ainda acordava esperando ouvir Bruno se arrumando para o trabalho. Depois lembrava que a casa estava quieta por um motivo. Marta tinha me avisado para não esperar que a vara de família aparecesse com televisão. Nada de testemunha surpresa, disse ela. Nada de discursos dramáticos. Juízes querem fatos, não atuação. Ela tinha razão. As maiores surpresas aconteceram fora do tribunal. Uma semana antes da audiência, Bruno apareceu no meu apartamento sem avisar. Era logo depois das 18 horas. Eu tinha acabado de dar batata doce amassada para Theo pela primeira vez, e manchas laranjas cobriam as 2 bochechas dele. Alguém bateu com força suficiente para sacudir a porta. Quando olhei pelo olho mágico, Bruno estava ali com uma girafa de pelúcia debaixo do braço. Abri a porta, mas fiquei do lado de dentro. O que você está fazendo aqui? Vim buscar o Theo. Você tem visita no sábado. Eu sei, quero um tempo extra. Não é assim que funciona. O sorriso dele sumiu. Você não manda em todas as regras. Eu não mando. O tribunal propôs o cronograma. Eu não concordei com ele. Não, eu disse. Você o ignorou. Ele tentou dar um passo à frente. Vou ficar só umas horas com ele. Cadê o bebê conforto? Ele piscou. O quê? Você veio de carro. Sim. Cadê o bebê conforto do Theo? Bruno olhou para o estacionamento. Pensei em usar o seu. Quase não acreditei no que estava ouvindo. Você não pode simplesmente trocar um bebê de um bebê conforto para outro toda vez que for conveniente. Não é grande coisa. É, sim, quando você está transportando um bebê de 5 meses. Ele suspirou dramaticamente. Você sempre tem que complicar tudo. Não, Bruno. Crianças são complicadas. Ele ficou mais alto. Você está me impedindo de ver meu filho. Eu nunca te impedi de visitá-lo. Você me impediu de controlar as visitas. Eram 2 coisas bem diferentes. Ele tirou o celular. Se você não cooperar, vou chamar a polícia. Pode chamar.
Ele pareceu surpreso por eu não entrar em pânico. 10 minutos depois, 2 policiais da região chegaram. Um devia ter uns 28 anos. O outro parecia mais perto da aposentadoria. Os dois ouviram com atenção enquanto Bruno explicava que a esposa estava impedindo ele de ver o filho. O policial mais velho se virou para mim. Senhora? Convidei os dois para entrar. Marta tinha me preparado para essa possibilidade. Tudo já estava organizado numa pasta azul sanfonada no balcão da cozinha. Proposta temporária de guarda, documentos do processo, consultas pediátricas do Theo, cópias de todas as visitas que Bruno tinha cancelado ou encurtado. O policial mais velho revisou os papéis. Depois olhou para Bruno. Senhor, isso parece ser um assunto da vara de família. Ela está escondendo meu filho. O policial olhou para Theo, que mastigava feliz um mordedor de borracha no cercadinho. Ele não parece muito escondido. Bruno ficou vermelho. Ela está tornando impossível eu ser pai. O policial mais novo perguntou educadamente. Quem é o pediatra do Theo? Bruno hesitou. Não lembro o nome. Qual clínica? Silêncio. Que fórmula ele toma? Mais silêncio. Naquele momento, Rosa atravessou a porta que ligava nossos apartamentos carregando uma travessa de comida. Parou quando viu os policiais. Está tudo bem? O policial mais velho sorriu educadamente. Estamos resolvendo uma coisa. Rosa olhou para Bruno. Ele finalmente lembrou que tem um filho? Bruno rebateu. Fica fora disso. Ela ignorou. Depois olhou para o policial. Eu sei a que horas esse bebê dorme, que tamanho de fralda ele usa e qual coelhinho de pelúcia ele dorme abraçado. Nunca, uma vez sequer, vi esse homem carregar uma bolsa de bebê. Nenhum dos dois policiais riu. Não precisavam. O silêncio já era desconfortável o suficiente. O policial mais velho devolveu os papéis a Bruno. O senhor vai precisar resolver isso pela vara de família. Depois que saíram, Bruno me encarou. Você planejou isso? Não. Eu me preparei para isso. A audiência aconteceu 8 dias depois, na comarca de Curitiba. Bruno chegou vestindo um terno cinza chumbo que parecia mais novo do que qualquer coisa que ele tinha comprado durante nosso casamento. A mãe dele, Patrícia, sentou atrás dele. Karina também. Vê-la ali me surpreendeu. Parecia desconfortável, evitando contato visual com quase todo mundo. Marta se inclinou para mim. Fica focada. A juíza começou com a guarda temporária. O advogado de Bruno falou primeiro. Descreveu Bruno como um pai trabalhador cuja carreira exigente tinha limitado temporariamente sua disponibilidade depois do nascimento de Theo. Sugeriu que eu tinha ficado emocionalmente instável depois do parto e estava restringindo injustamente a relação de Bruno com nosso filho. Quis interromper. Marta tocou meu braço gentilmente. Ainda não. Quando chegou nossa vez, ela se levantou sem levantar a voz. Apresentou um documento atrás do outro. A chamada ao SAMU feita às 2h17. O relatório da ambulância. Os registros de visitantes do hospital mostrando que Bruno nunca apareceu. A mensagem de texto perguntando se tinha dado tudo certo. O registro mostrando que a primeira visita dele aconteceu 7 dias depois do nascimento de Theo. Meu diário de cuidados diários. Registros de consultas pediátricas, consultas de amamentação, visitas canceladas, extratos financeiros. Nada daquilo soava dramático. Cada peça sozinha era pequena. Juntas, formavam uma história. Depois, Rosa testemunhou. O advogado de Bruno sorriu educadamente. Senhora Delgado, a senhora tem absoluta certeza de que o Sr. Moraes permaneceu dentro de casa enquanto a ambulância estava lá? Rosa juntou as mãos. Eu o ouvi roncando pela janela do andar de cima enquanto os paramédicos carregavam a Clara pelos degraus da frente. A sala ficou muito quieta. Bruno olhou para a mesa. Quando testemunhou, insistiu que acreditava que estava tudo sob controle. Achei que a Clara queria espaço. Marta fez uma pergunta simples. Se o senhor acreditava que sua esposa e o recém-nascido estavam seguros, por que levou 7 dias para visitá-los? Bruno hesitou. Eu tinha compromissos de trabalho. Sem mais perguntas. Às vezes uma pergunta sem resposta pesa mais do que 20 acusações. Durante um curto intervalo, o celular de Bruno tocou. Ele saiu para o corredor. Quando voltou 5 minutos depois, o rosto dele tinha mudado completamente. Até Patrícia notou.
O que aconteceu? Ele balançou a cabeça. Nada. Mas não era nada. Quando a audiência terminou, Marta me contou baixinho que tinha recebido confirmação do advogado de Bruno. A empresa dele tinha concluído a auditoria interna. Vários relatórios de despesas tinham sido considerados com justificativas comerciais falsas. Estadias de hotel, contas de restaurante, presentes, reembolsos de quilometragem. O carro da empresa, o cartão corporativo e as responsabilidades de gestão dele foram suspensos imediatamente, pendente de processo final de demissão. Karina se levantou devagar. Olhou para Bruno por vários segundos. Depois pegou a bolsa e saiu do tribunal sem dizer uma palavra. Patrícia permaneceu sentada. Parecia mais velha do que eu lembrava. Você realmente usou o dinheiro da empresa? Bruno não respondeu. Aquele silêncio disse tudo para ela. A juíza voltou com uma decisão temporária. A guarda física primária permaneceria comigo enquanto Theo fosse bebê. Bruno teria visitas estruturadas e mais curtas, que poderiam se ampliar se ele se mantivesse consistente. Os dois nos comunicaríamos por um aplicativo de acompanhamento parental. Nenhum de nós poderia transferir bens significativos do casal sem aprovação. Bruno foi obrigado a completar cursos de cuidados infantis e coparentalidade antes de solicitar pernoites. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Justiça de verdade raramente soa dramática. Do lado de fora do tribunal, Bruno me alcançou antes de eu chegar ao estacionamento. Você arruinou tudo. Olhei para ele por um longo momento. Eu nunca apresentei um único relatório de despesa falso. Você virou minha empresa contra mim. Eu entreguei a verdade para minha advogada. Ele balançou a cabeça. Você quis vingança. Ajustei o cobertor de Theo dentro do carrinho. Não. Eu quis que meu filho crescesse sabendo que ações têm consequências. Rosa enfiou o braço no meu enquanto nos afastávamos. Por anos, Bruno confundiu minha paciência com fraqueza. Naquela tarde, ele finalmente aprendeu a diferença. O divórcio ficou definitivo pouco mais de 8 meses depois do nascimento de Theo. Se você nunca passou por um divórcio, pode imaginar que a juíza bate o martelo, assina alguns papéis e, de repente, sua vida recomeça. Não funciona assim. A vida continua exigindo coisas comuns enquanto você ainda carrega uma dor extraordinária. A máquina de lavar ainda quebra. O bebê ainda acorda às 2 horas da manhã porque está nascendo outro dente. As contas ainda chegam. E com o tempo, você descobre que a cura não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenos momentos que quase passam despercebidos. Nessa época, Bruno já tinha perdido oficialmente o cargo de gestão. A auditoria interna da empresa confirmou que ele tinha apresentado dezenas de relatórios de despesas irregulares ao longo de quase 3 anos. Alguns eram erros descuidados, outros claramente intencionais. Ele não foi levado algemado. A vida real raramente é assim tão dramática. Em vez disso, ele perdeu algo que importava ainda mais para ele: a reputação. O diretor regional de vendas que todo mundo admirava virou só mais um ex-funcionário procurando emprego discretamente. Depois de vários meses, encontrou um novo cargo de vendas numa empresa bem menor de equipamentos médicos, em Ponta Grossa. Salário mais baixo. Sem carro da empresa. Sem equipe de gestão. Sem conta de despesas. Foi obrigado a devolver parte do dinheiro que a empresa determinou ter sido reembolsado indevidamente. Não foi o tipo de punição que vira manchete de jornal. Foi o tipo que o seguiu toda vez que ele preenchia uma candidatura de emprego. As pessoas às vezes perguntam se aquilo foi satisfatório. Não da forma que esperam. Ver alguém perder tudo não é nem de longe tão empolgante quando você um dia amou essa pessoa o suficiente para construir um futuro junto. Eu não estava comemorando. Só estava aliviada por não precisar mais carregar o peso de proteger as mentiras dele. Minha própria vida não ficou magicamente mais fácil. Vender meu carro grande se tornou inevitável. Entre os honorários da advogada, os custos da creche e os meses em que Bruno esvaziou nossas contas, eu precisava de algo com parcelas menores. Troquei por um Onix usado com quase 145 mil quilômetros rodados.
Na primeira manhã em que deixei Theo na Escola Municipal Bosque Verde, chorei o caminho inteiro até o trabalho. Não porque não confiasse nas professoras, porque odiava ter que sair antes que ele pudesse me contar como tinha sido o dia dele. Quando destranquei a biblioteca naquela manhã, o cheiro familiar dos livros me envolveu como um velho amigo. As crianças começaram a chegar antes do primeiro sinal. Professora Clara, achei outro livro de dinossauro. Você pode me ajudar a achar a coleção Sítio da Árvore Mágica? O entusiasmo delas me lembrava que a vida continua crescendo mesmo depois de quebrada. Em casa, as coisas foram ficando mais estáveis aos poucos. Minha mãe finalmente se recuperou o suficiente da cirurgia de quadril para visitar com mais frequência. Ainda andava com bengala e não conseguia carregar Theo por muito tempo, mas insistia em dobrar roupa, picar legumes e ler livrinhos enquanto ele engatinhava pelo tapete da sala. Numa tarde, me desculpei. Eu deveria estar cuidando da senhora. Ela riu. Quem disse? A senhora acabou de fazer cirurgia de quadril. E você acabou de sobreviver a um parto, uma cirurgia e um divórcio. Ela esticou a mão e apertou a minha. Ficar mais velho não significa parar de ajudar um ao outro. Só significa que ajudamos um pouco mais devagar. Do outro lado da rua, Rosa continuava sendo a pessoa favorita de Theo, além de mim. A artrite dela piorou naquele inverno. Ela não conseguia mais sentar no chão, então Theo engatinhava até ela. Rosa guardava biscoitos num bolso e livrinhos de pano no outro. Sempre que ele cambaleava na direção dela, ela sorria e dizia: "Aí está, minha pequena assistente de biblioteca." O apelido sempre me fazia sorrir. Família tinha se tornado algo muito diferente do que eu um dia imaginei. Não era definida por sobrenomes ou alianças. Era construída um dia confiável de cada vez. Bruno também me surpreendeu, não de imediato. As primeiras visitas foram estranhas. Ele esquecia fraldas extras. Preparava mamadeiras sem instruções de aquecimento. Uma vez dirigiu quase até a metade do caminho antes de perceber que tinha esquecido a manta favorita de Theo em casa. Mas alguma coisa foi mudando devagar. O curso de cuidados com bebês que o tribunal exigiu pareceu humilhá-lo. Em vez de fingir que já sabia tudo, ele começou a fazer perguntas. Essa mancha na pele parece o quê? Quanto tempo eu esquento a mamadeira? Ele sempre esfrega a orelha esquerda quando está com sono? Pela primeira vez, aquelas perguntas não eram para parecer um bom pai. Eram para se tornar um. A confiança não voltou. Aquilo não era mais possível. Mas a hostilidade foi dando lugar a limites claros. Nos comunicávamos pelo aplicativo de acompanhamento parental. Mantínhamos o foco em Theo. Nada mais, nada menos. No primeiro aniversário de Theo, reservei a sala infantil da Biblioteca Pública de Curitiba. Pareceu apropriado. Livros tinham me carregado por todas as fases da minha vida. Agora cercavam a primeira festa do meu filho. Havia balões em formato de bichinhos de livro infantil, um bolo simples, sucos para as crianças e café para os adultos, tentando acompanhá-las. A maioria dos convidados era gente que tinha nos carregado silenciosamente por aquele ano difícil. Minhas colegas de trabalho. Algumas mães que conheci num grupo de apoio para mães de primeira viagem mais velhas. Minha mãe, Rosa. Até Denise, a enfermeira da maternidade do Hospital Santa Cruz, passou por 15 minutos depois de terminar um plantão noturno. Ela tinha guardado o convite que eu enviei meses antes. Quando viu Theo perseguindo bolhas de sabão pelo carpete, sorriu. Eu sabia que ele ia ser teimoso. Puxou dos dois lados, eu disse. Bruno chegou exatamente na hora. Nem cedo nem tarde. Carregava uma sacolinha de papel. Dentro havia um brinquedo de encaixar formas geométricas. Nada caro, nada chamativo. Só algo que Theo realmente ia gostar. Durante a festa, Theo estendeu os braços para Bruno várias vezes sem hesitar. Vi Bruno se ajoelhar ao lado dele, ajudando com paciência a encaixar o bloco quadrado no buraco certo. Sem câmeras, sem selfies, sem plateia, exceto as pessoas que realmente importavam. Depois que todos começaram a arrumar as coisas, Bruno perguntou baixinho. A gente pode conversar um minuto? Fomos para o corredor fora da sala infantil. Ele parecia mais velho do que um ano atrás, não por causa de cabelos grisalhos.
porque arrependimento muda o rosto de uma pessoa. Já ensaiei essa conversa uma centena de vezes, ele disse. Ainda não sei como dizer. Esperei. Me desculpa. Ele engoliu em seco. Eu não estava cansado naquela noite. Fui egoísta. Me convenci de que o trabalho importava mais. Fiquei acreditando que sempre haveria outra chance de consertar. Ele olhou para baixo. Perdi o dia mais importante da vida do meu filho. Pensei em responder rápido. Em vez disso, deixei o silêncio se assentar entre nós. Por fim, eu disse: Eu não passo mais meus dias te odiando. Ele assentiu devagar. Mas a mulher que implorou para você acordar naquela noite, fiz uma pausa. Ela não existe mais. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu sei. Não espero que as coisas voltem ao normal. Elas não podem. Não, não podem. Ele olhou pela janela de vidro para dentro da sala da festa. Theo estava sentado no colo de Rosa, enquanto minha mãe segurava um livro ilustrado aberto. 3 gerações. Nenhuma delas ligada por sangue. Todas ligadas por amor. Eu quase perdi tudo isso, Bruno sussurrou. Você perdeu parte disso, sim. Ele assentiu de novo. Depois me agradeceu por deixá-lo fazer parte da vida de Theo. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e Theo finalmente dormia, fiquei parada na porta do quarto dele por um bom tempo. 1 ano antes, eu acreditava que amor se media por promessas. Agora sei que se mede por presença, pelas pessoas que atendem o telefone antes do amanhecer, as que dirigem pela cidade inteira depois de uma cirurgia, a vizinha que atravessa a rua com os joelhos doendo porque vê alguém que não devia ficar sozinho. Bruno levou muito tempo para aprender essa lição. Eu também. Se essa história te lembrou de alguém que ficou silenciosamente ao seu lado na estação mais difícil da sua vida, espero que você conte isso a essa pessoa enquanto ainda pode. Esses gestos comuns de bondade costumam se tornar as lembranças que nos carregam mais longe. E se você já precisou reconstruir sua vida um pequeno passo de cada vez, eu adoraria ouvir sua história também.